e esse é mais um episódio do Plano Prático para o seu autoconhecimento. Eu sou a Mary, sou psicóloga, atendo brasileiros através do meu consultório online e hoje nós vamos falar sobre como identificar os seus pensamentos limitantes. Então vamos lá? A definição de pensamentos limitantes é nada mais do que crenças. Sabe aquela crença que você tem que muitas vezes impede você de alcançar o seu potencial de maneira completa? Pois é, muitas vezes esse pensamento é um pensamento distorcido, um pensamento que acaba restringindo você alcançar todo o seu potencial. E existem alguns sinais que você pode identificar. Sinais que acabam te limitando, te restringindo de você alcançar todo o seu potencial. O primeiro sinal é o foco excessivo nas suas limitações. Então, por exemplo, eu não sei andar de bicicleta. E aí você foca tanto nisso que você perde oportunidades de passear entre os amigos, de curtir a natureza, né, de viver uma situação que poderia trazer benefícios e aprendizado por você. E aí você acaba se limitando ou se restringindo de viver situações que podem trazer crescimento para você. O segundo sinal são dúvidas constantes sobre as suas próprias habilidades. Então, por exemplo, quando você duvida demais do seu potencial, isso é um sinal de que você tem uma crença limitante, que você tem um pensamento negativo que te impede de alcançar o seu potencial. E esse é o terceiro sinal, crenças de que o sucesso é impossível para você. O quarto sinal é o medo persistente, aquele medo que te paralisa, que te impede de realizar algo por medo de falhar. E o quinto sinal, você se sabota. Você evita situações de desafios, situações que você poderia aprender e crescer e se desenvolver. Sexto sinal é você se comparar negativamente com os demais, com os outros à sua volta. E isso é um sinal que você também tem pensamentos limitantes. Quais são as consequências se você se deixar levar por esses pensamentos que te limitam? Existem algumas consequências que podem te prejudicar muito no seu processo de desenvolvimento pessoal e profissional, no seu processo da vida. A primeira delas é baixa autoestima. A outra é falta de autoconfiança. Você também vai ter como consequência limitações de viver novas experiências, de viver oportunidades. Você também vai ter como consequência estagnação pessoal. Você não vai crescer, não vai se desenvolver por conta de um pensamento limitante. Você também vai ter sentimento de impotência. E além disso, também vai ter grandes dificuldades de tomar decisões. E aí, para que você não tenha essas consequências ao longo do seu desenvolvimento pessoal e profissional, eu vou trazer aqui algumas dicas de como você identificar esses pensamentos limitantes. Primeiro, desenvolva sua autoconsciência, o seu autoconhecimento. Tenha consciência daquelas situações que você tem dificuldade, das suas habilidades que precisam ser melhoradas. Identifique os seus padrões de comportamento. Então, por exemplo, será que algo que você não é bom, você tem se colocado em desafios para desenvolver essa habilidade que você não tem com tanto afinco, não tem tão bem desenvolvida? Outro ponto é, quando você identifica padrões limitados, pensamentos, né, seria que te limitam. O ideal é que você identifique esses padrões de pensamentos e observe também os seus pensamentos automáticos, que acabam afetando no seu comportamento. Segunda opção que você pode identificar seus pensamentos limitantes. Desafie você mesmo. O que seria isso? Questione a validade das suas crenças. Encontre evidências ao contrário e substitua por pensamentos afirmativos e positivos. Outra opção, a terceira opção é mude o foco. Pratique a gratidão, busque
cultivar os seus pensamentos positivos. Outra maneira de identificar os seus pensamentos limitantes, que seria a quarta dica, é desenvolver a sua autoconfiança. Reconheça as suas qualidades e as suas conquistas passadas. Estabeleça também metas alcançáveis. Eu sempre indico para os meus pacientes, quando eu percebo a necessidade, de fazer uma listinha. Faça uma lista em casa aí com você. Pega uma folha e uma caneta e escreva 10 qualidades sobre você. 10 habilidades que você tem. Pode ser física ou emocional, mas escreva aí para mim. 10. E aí, quando você valida isso, você entende que são habilidades, são qualidades que você tem, você passa a valorizar e ter autoconfiança com relação a essas habilidades que você já tem. E a quinta dica é você buscar apoio. Se ficar difícil você identificar esses pensamentos, esses padrões de pensamentos que acabam afetando o seu comportamento, você só consegue entender a situação em si, o problema em si. Mas muitas vezes o seu padrão de pensamento acaba afetando o seu comportamento. E aí, quando você para entender, para ter autoconsciência daquilo que você pensa sobre você mesmo, automaticamente fica mais fácil de você desenvolver comportamentos saudáveis, desenvolver pensamentos saudáveis que vão te impulsionar para o desenvolvimento e crescimento. Busque apoio, converse com os amigos, familiares, para que você tenha um feedback numa perspectiva diferente. A terapia individual também vai te auxiliar até de maneira mais profunda e mais assertiva. Além disso, grupos terapêuticos, grupos de apoio também podem ser boas alternativas para você ter esse feedback e colocar em prática aí essa identificação de pensamentos limitantes. Mas eu vou te passar algumas estratégias para te auxiliar nesse processo. Primeira coisa é, busque focar no seu desenvolvimento pessoal. Segundo, desenvolva uma mentalidade positiva e uma orientação para a solução. Se exponha gradualmente a esses desafios. Então, por exemplo, você tem dificuldade de andar de bicicleta. Se exponha a esse desafio. É um desafio simples, mas para muitos pode ser um grande desafio. Então, se você tem dificuldade, por exemplo, de andar de bicicleta, pratique, busque andar de bicicleta. Vai cair? Vai, mas você vai aprender, você vai desenvolver e vai crescer com esse desafio. Cultive a gratidão e o autocuidado. Também é uma das estratégias para você superar os seus pensamentos limitantes. E uma muito interessante e importante também é utilizar técnicas de relaxamento e gestão de estresse. Então, dentro dessas técnicas, dessas ferramentas, por exemplo, exercício físico, atenção concentrada, que nós utilizamos como mindfulness, também é importante, que é aquele momento que você tira para refletir e para pensar sobre o seu comportamento, sobre o seu sentimento, tá? Quando você coloca em prática essas ferramentas, vão te auxiliar a ter uma gestão maior e também ter um equilíbrio emocional. Vou te passar aqui alguns exemplos para você parar e pensar como você pode aplicar essa estratégia de identificação dos seus pensamentos limitantes. Eu nunca vou conseguir aprender isso. Desafie essa sua crença limitante. Questione a validade desse pensamento. Identifique as suas realizações passadas para então apoiar a sua possível ideia de aprender coisas novas. Por exemplo, substitui esse pensamento limitante para: posso aprender com isso com dedicação e perseverança. Afinal, eu aprendi a andar de bicicleta quando eu era criança. E hoje eu ando de bicicleta tranquilamente porque eu me dediquei e perseverei. Percebe como esse exemplo te traz um pensamento positivo e substitui aquele pensamento que muitas vezes é distorcido com relação a você mesmo, com relação às suas habilidades. E aí você colocando em prática esse exemplo que eu te falei, você vai ter muitos benefícios ao superar esse pensamento limitante.
O primeiro deles é: você vai ter uma autoestima elevada, você vai ter confiança pessoal e profissional, você vai estar mais aberto para novas oportunidades e, consequentemente, você vai ter crescimento pessoal e profissional. E além disso, você vai ter aquela sensação de empoderamento. Identificar e superar pensamentos limitantes é fundamental para promover um pensamento saudável e, consequentemente, alcançar seu pleno potencial pessoal e profissional. A autoconsciência e o desafio e o apoio adequado são fundamentais nesse processo. Utilizar estratégias como o foco no seu crescimento pessoal e a prática de afirmações positivas te ajudarão a reprogramar os seus padrões de pensamentos que te limitam. E aí eu vou deixar mais uma atividade para você. Quem está acompanhando aqui a série O Plano Prático para o Seu Autoconhecimento já colocou em prática o Diário das Emoções. Então, dentro desse Diário das Emoções, você pode começar a anotar pensamentos distorcidos que você tem sobre você mesmo e praticar aquele exemplo que eu acabei de dar aqui no vídeo. Quando os pensamentos limitantes surgirem, você responde 2 perguntinhas. O que eu quero alcançar nessa situação? E qual é o meu verdadeiro objetivo? E fique ligado que semana que vem nós teremos o 4º episódio da série e vamos abordar como aprimorar as suas habilidades através da inteligência emocional. Te vejo no próximo episódio?